tem limites. Por mais que seja preparado um corpo diplomático, no caso nosso você tem um limite que é a própria, digamos, engajamento da sociedade nas questões. Né? A diplomacia não pode ir muito mais longe do que a própria sociedade do seu próprio país. Então, isso é importante que a sociedade esteja atenta. Né? Então, há que se conhecer que é um trabalho muito grande de ser feito, digamos, de maior conscientização, e hoje, cada vez mais, se sabe, inclusive até é difícil você estabelecer uma fronteira entre o que é um assunto nacional e internacional. Que isso esteja presente, às vezes, nas questões nacionais, você tem um elemento internacional forte, mas só que, às vezes, as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que há todo um trabalho a ser feito por diferentes setores da sociedade, universidades, parlamento, o próprio Itamaraty, no sentido de colocar cada vez mais as questões internacionais na sua devida dimensão e evitar atitudes provincianistas, Verdade. que nos condizem com o país. E queria que o senhor explicasse uma questão que está ligada hoje muito à questão internacional, que é a questão do encilhamento, né? Porque bolsas e mercados internacionais, o que era o encilhamento? E o encilhamento hoje é tido como algo muito mais positivo do que negativo na história do país. Queria que o senhor explicasse uma questão que está ligada hoje muito à questão internacional, que é a questão do encilhamento, né? Porque bolsas e mercados internacionais, o que era o encilhamento? O que foi o encilhamento? O encilhamento foi um fato que ocorreu no final do Império e começo da República de especulação bursátil, né, da Bolsa. Então, houve, na própria gestão do Rui, no Ministério da Fazenda, um incentivo à criação de empresas, né, um financiamento, a emissão, inclusive, bancária, emissão, inclusive, monetária, inclusive por bancos até estaduais, facilitando extremamente a criação de empresas e a colocação de suas ações na Bolsa. O que levou a alguns abusarem dessa facilidade, criarem empresas fictícias, empresas que depois quebravam. Por exemplo, o sujeito criava uma empresa de vassoura, para fabricar vassoura, e lançava ações altíssimas na Bolsa, compreende? Sem um lastro. Muito atual isso. Compreende? E depois as empresas sem uma base na produção industrial. Por que a palavra encilhamento? A palavra encilhamento é uma palavra turfística. Quem frequenta o Jockey Club sabe. Encilhar o cavalo? Não, é o seguinte, antes da corrida de cavalo, você tem um lugar onde os cavalos fazem um pequeno trote, né? Onde aí o cavalo é encilhado e faz um pequeno trote num picadeiro, né? Acho que é paddock que se chama, né? No paddock, e para lá se dirigem os que querem apostar, os apostadores profissionais, e aí começa a haver uma especulação. Esse cavalo aqui é barbada, esse aqui não vai ganhar nada. Então, no momento do encilhamento, é um momento onde se fazem muitas especulações em cima do cavalo. Né? Por isso, a palavra encilhamento foi aplicada àquele momento onde também estava se especulando sobre as ações com semelhante às especulações. E a atuação do Rui aí? Bom, o Rui foi, na verdade, a atuação não foi tanto assim, ele, na verdade, foi pego disso, ele foi arrastado pelo encilhamento, vamos dizer assim, porque o encilhamento já tinha começado no finalzinho do Império e atingiu a sua auge na época do Rui. E ele quase que foi... Ele era ministro. Ele quase que foi arrastado pelo encilhamento, porque ele tentou controlar, mas era uma... Por isso que ele fica um pouco tempo... Pouco tempo, e depois também por outras divergências, mas principalmente. Agora, o encilhamento, durante muito tempo, foi tido como um episódio negativo, né? Meramente, como essa foi, meramente especulativo. Mas hoje, inclusive pesquisas feitas por professores da Unicamp e outros professores até de outras entidades, instituições internacionais, resgatam um aspecto positivo do encilhamento. Porque por mais que tivesse esses abusos, mas tudo era voltado para um movimento de progresso, de industrialização. E o encilhamento gerou alguns... Eu citei esse caso mais extremo das vassouras da Bolsa, mas houve indústrias que começaram, sabão, alimentos, outras coisas, que começaram a se organizar, e o encilhamento hoje é tido como algo muito mais positivo do que negativo na história do país. Quer dizer, voltando ao Rui Barbosa, eu sempre tive uma visão também do Rui como um conservador, mas, na verdade, ele foi
mais do que liberal, tem algumas questões sociais, liberal né? social, vamos dizer, no Social, final da vida o Rui já estava numa linha de trabalhismo. Você pega a biblioteca dele, ele morreu em 23, o trabalhismo na Inglaterra já estava bem avançado, o Partido Labour Party, o Rui já estava lendo. Inclusive, o Dr. Evaristo de Moraes mostra nas últimas conferências do Rui a questão social, uma conferência que o Rui fez, ele já está bem numa linha que nós podemos dizer trabalhista. Apesar de ser um grande intelectual, ele era um homem de ação. E como um homem de ação, voltado para o concreto, para o real. Então, veja só, essa imagem que se tem do Rui, o nefilibata, um homem nas alturas, não corresponde à realidade, eu acho, porque você está envolvido em todas as questões centrais do país. E nós estamos falando em 1910, 1920, ou seja, ele já defendendo a questão da mulher. Da né? mulher, não é verdade, você lembrou muito bem. A educação da mulher, ele destaca com grande propriedade, a industrialização, ele destaca... A mulher operária. Mulher operária. Então, o Rui está muito sintonizado, a campanha civilista. Ele foi o que impetrou o primeiro habeas corpus político no Brasil. O Supremo, né? Defendendo o Supremo. O grande defensor do Supremo foi o próprio Dr. Rui. Então, ele está totalmente engajado nas lutas sociais e políticas do país, com uma bandeira modernizadora. Agora, na época dele, era comum se fazer discursos muito longos. E gongórico. Ele também, às vezes, elaborava muito a língua portuguesa, discursos mais longos, discursos de 2, 3 horas, 4 horas. Né? Então, isso era Até a roupa era diferente, né? Então, naquela época, havia toda essa tendência a um barroquismo, que o Rui, de certa maneira, com sua cultura, acabou sendo um modelo. Não? Ele gostava muito de mostrar cultura. Né? E nesse aspecto provocou uma certa ira, por exemplo, dos modernistas. Né? Alguns modernistas, tinham uma certa ira dele, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que estava nesse grupo, ele ficava tão irritado com aquele negócio de réplica e téplica, que o Sérgio uma vez disse o seguinte, ele disse uma vez que ele chegou a pensar em escrever um livro com o seguinte título: Rui Barbosa nunca existiu. Ele queria desmistificar essa. Mas o Rui tem essa outra faceta, essa faceta industrial, modernizadora, internacional. As intervenções dele na AIA são enxutas, compreende? Precisas. Não foram longas. Mesmo aquela discussão com o Rui. Precisa. Não? A maior parte das intervenções do Rui na AIA são extremamente enxutas, objetivas. Tem algumas um pouco maiores. Logicamente, ele cita autores, mas cita autores no sentido de fortalecer a sua posição. Então, eu acho que o Rui é um composto, ele tem uma parte, digamos assim, da sua época. Agora, desculpa, ele foi um pensador original ou ele era mais um homem culto, erudito? Na verdade, ele foi um homem de ação. Chamar o Rui de pensador eu acho um pouco demais, compreende? Eu acho que ele foi um ideólogo. Ele utilizava também veja bem, cultura. Eu acho que a melhor classificação do Rui foi o Santiago Dantas que diz. Rui foi um ideólogo. A palavra ideólogo, às vezes, hoje é meio depreciativa, mas a palavra ideólogo tem outra significação. O ideólogo é aquele que está preocupado em transformar uma ideia num projeto de ação. Certo. Nesse sentido, o Rui foi um homem de ação pautado por algumas ideias. Ideias da época, ideias não necessariamente originais dele, mas ideias que ele achava apropriadas para o Brasil. E diz o Santiago Dantas, o Rui foi o ideólogo da classe média brasileira. Essa é uma das melhores definições. Foi o herói da classe média brasileira. Porque o Rui defendeu os dois grandes valores da classe média: o progresso material e a segurança jurídica. E defendeu de maneira organizada e concentrada, como ideólogo. Veja só, o Rui, eu registrei aqui, nunca escreveu um livro. Isso significa, apesar da obra dele, tem 164 volumes. Então, você pergunta, o que é isso? 164... Era serviço de ideias políticas. De ideias políticas. É como aquela definição que uma vez o general de Gaulle deu de política, que é a ação a serviço de uma ideia. Acho que no Rui se presta muito a isso. Né? Ele estava voltado para a ação. O Rui estava voltado, é um homem de ação. Interessante. Né? Ele não teve tempo de escrever. A vida física dele foi insuficiente para a obra que ele queria fazer. Ele não teve tempo de escrever. O Rui não escreveu nenhum livro. E tem 164 volumes a obra dele. Agora, o senhor citou aí, de passagem, né? Essa, digamos, amizade dele com o Barão de Rio Branco, com o Joaquim Nabuco, grandes personalidades num mesmo momento. Né? Isso é uma sorte do Brasil, porque realmente são personalidades maiores da nossa história, atuando conjuntamente, principalmente nesse caso da AIA, o Rio Branco e o Rui Barbosa, eram grandes trabalhadores. O Rio Branco, naquela época, já estava viúvo e morava no Itamaraty.
trabalhava sábado, domingo, feriado. Entre ele e o Rui trocaram mais de 176 telegramas na Conferência da Haia. E o Rui sempre foi um trabalhador incansável. Né? Era uma troca constante de telegramas entre eles. E com a máquina mental do Rui funcionando, e às vezes o Rio Branco se esquecia de mandar um telegrama no sábado ou no domingo para o Rui ficava preocupado: você me esqueceu, sinto saudade, parecia conversa de namorado. Por favor, não me esqueça aqui, o combate aqui está muito difícil. Tal. Então foi uma conjugação que surpreendeu, inclusive os Estados Unidos, a Alemanha, surpreendeu, porque eles esperavam um outro tipo de participação mais suave, foi uma participação muito forte em termos de ideia e de posições. Quer dizer, embaixador, na verdade, tudo que nós falamos mostra como a política em alto nível é uma beleza. Sem dúvida, você vê claramente, e no caso do Rui Barbosa, acho que há uma mensagem fundamental, uma crença profunda no Brasil. Um Brasil que nem sequer existia na época, né? Próspero e avançado, como nós conhecemos hoje, que o Brasil melhorou muito desde aquela época, todos os problemas que nós temos, mas eu acho que o Rui era um homem que tinha uma profunda crença e uma confiança no país e nos valores, principalmente do direito e da justiça. É que eu aproveitei o senhor aqui... da liberdade. Aproveitei o senhor como intelectual e como escritor, né? Queria aproveitar um pouco também como diplomata. O Itamaraty está dividido em facções, petistas? Não, acho que não. Acho que eu discordo dessas interpretações que às vezes a gente vê na imprensa, que desconhecem a nossa realidade. Na verdade, em primeiro lugar, nós temos uma carreira profissional que é respeitada pelos chefes e valorizada pelos chefes, respeitada e valorizada pelos atuais chefes da casa, principalmente os dois principais chefes, o ministro Celso Amorim e o secretário-geral, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. O Itamaraty, que eu vejo, está dentro sempre de uma linha de continuidade e inovação, as duas coisas. Inovação com prudência e certos valores que recebem uma continuidade. Por exemplo, você pega essa questão da América do Sul. Isso já vem desde a época do Barão, se nós vamos pegar assim. Na própria época do presidente Fernando Henrique foi iniciada uma política de aproximação com os países da América do Sul mais intensa. E o que houve agora no governo do presidente Lula, eu posso dizer, uma ênfase mais intensa e mais operacional. Então, eu não vejo, de maneira alguma... Mas há muitos ex-embaixadores criticando, né? São visões diferentes. Eles exercem o direito de opinião, de liberdade, que eu respeito, mas discordo. Realmente, posso dizer pela minha visão de Itamaraty, eu acho que o Itamaraty tem sido um dos pontos altos do governo do presidente Lula. O presidente Lula tem um grande respeito e tem uma grande admiração e uma grande vocação para assuntos internacionais. Né? Ele gosta, né? Gosta, porque o presidente Lula antes... Fernando Henrique deve ter se surpreendido com o Lula. Porque o presidente Lula, às vezes, pouco a gente se dá conta disso, o presidente Lula, antes de ser presidente como líder sindical, ele viajou por mais de 170 países. Ele conhece profundamente o mundo, ele conhece muito mais países que muito diplomata. E gosta dessa atividade internacional. E valoriza, coloca bem. A gente vê que hoje há uma valorização da carreira profissional, do profissionalismo, uma ênfase maior em objetivos, que são objetivos que a gente pode dizer quase tradicionais da política externa brasileira, com algumas inovações. Lógico, existe uma ênfase, principalmente nesse caso da América do Sul, a criação da Unasul. Então, são ênfases operacionais novas, mas dentro de um processo de inovação feito com muita prudência e com respeito à carreira diplomática brasileira. Embaixador, voltando para Rui Barbosa, né? Outro assunto que eu acho que é muito atual, que ele lutou muito, foi a questão da separação entre igreja e Estado, né? Sem dúvida. Uma das primeiras medidas do governo republicano foi a separação da igreja do Estado, o reconhecimento do casamento civil, do próprio cemitério civis, porque o Brasil, na época do Império, tinha o chamado sistema do padroado. A Constituição brasileira do Império, a religião católica é tida como a religião oficial. Inclusive, só para ter uma ideia, por exemplo, os padres eram como se fossem funcionários públicos, recebiam salário. É como se fosse uma repartição pública. A nomeação de um bispo, à época, tinha que ser sancionada pelo imperador, não bastava o Vaticano colocar. Para uma pessoa ser enterrada, ela tinha que ser católica, porque os cemitérios eram controlados pelas irmandades católicas. Santa Casa, assim por diante. Então, muita gente se convertia no final da vida no catolicismo, ou diziam que tinha se convertido para poder ter acesso ao cemitério. Que coisa. Até o Joaquim Nabuco, mesmo como católico, se rebelou contra isso, porque ele achava que devia se respeitar. Então, era realmente uma grande promiscuidade prejudicial, tanto para o Estado como para a Igreja também.
E uma das primeiras medidas do Rui foi feita essa separação da igreja do Estado, inclusive com o estabelecimento do casamento civil. O reconhecimento do casamento civil como um casamento válido, juridicamente único. Quer dizer, sempre voltando a ele, sempre moderno, né? Moderno. Nesse caso aí, inclusive, vendo a formação do Estado, um Estado do século XX, como um Estado laico, né? Um Estado que não tem preferências religiosas, nem pode ter, não é uma teocracia, porque isso, no caso de haver uma opção religiosa, nós temos não uma democracia, mas uma teocracia, né? E o Rui preocupado com essa definição e, mais que tudo, na construção do Estado. O Rui foi um dos construtores importantes da República, e esse é um cimento fundamental, além da preocupação dele com o federalismo, essa questão de uma definição clara do papel da Igreja e do Estado. O seu livro, que é mais baseado realmente na questão internacional, né? Rui Barbosa, o homem de Estado internacional, existe alguma boa biografia do Rui Ampla. ampla? A melhor biografia, acho que é do Luiz Viana Filho, ainda é a grande biografia, eu acho que do Rui Barbosa. Veja só, são poucas biografias, você vê uma figura como do Rui, mereceria, por mais que seja importante a biografia do Luiz Viana Filho, mas o Rui estaria demandando outras para explorarem aspectos interessantes. Por exemplo, eu acho que mereceria um estudo à parte o Rui como ministro da Fazenda. Só o Rui como ministro da Fazenda mereceria. É um livro, né? Mereceria um estudo à parte, que foi o início da industrialização do país. Eu acho que mereceria. Mas a melhor biografia, eu acho, disponível, ela teve uma reedição agora na Bahia, certo acesso é difícil, essa do Luiz Viana Filho, A Vida de Rui Barbosa. Embaixador, e quais são os seus interesses fora esse livro? Eu sei que o senhor é um homem interessado na filosofia, também em outros, principalmente na sociologia, né? Norberto Bobbio, né? Que foi um pensador italiano tão importante, né? Que mobilizou, eu sei que o senhor o trouxe ao Brasil, né? Qual a importância do pensamento do Bobbio dentro dessas questões que nós estamos conversando aqui? Veja bem, o professor Bobbio, como você gentilmente lembrou, eu tive o privilégio e a honra de convidá-lo, e ele esteve no Brasil, a nosso convite à Universidade de Brasília para um seminário, nós publicamos as primeiras obras do Bobbio aqui no Brasil. O Bobbio, fundamentalmente, foi um grande professor. Eu cheguei ao Bobbio como professor, porque ele tem a grande virtude de explicar claro e com profundidade, porque não basta ser claro, tem que ter profundidade, com clareza e profundidade, os grandes pensadores. Pensadores que são difíceis de acesso, às vezes, como um Kant, um Hegel, um Pareto. Dificílimo. Ou, às vezes, um que a gente pensa que é fácil, mas que é complicado, é o Maquiavel. Todo mundo acha que o Maquiavel é fácil, Maquiavel não é um pensador fácil, é um pensador difícil de entender. O Hobbes e os gregos também. Então, o professor Bobbio, ele tinha grande virtude, eu acho. Primeiro, um homem extremamente sério. Eu tive com ele várias vezes em sua biblioteca em Turim e ficava impressionado com aquela oficina de trabalho do Bobbio. Porque ele estudava o Hegel e não se transformava num hegeliano. Ele estudava o Marx sem se transformar num marxista. Ele estudava o Locke e não era um liberal. Quer dizer, então, ele tinha a capacidade de entrar naquele pensamento com a preocupação que eu acho fundamental e, às vezes, muito rara, não de fazer um ensaio, mas de explicar aquele pensamento aos alunos. Então, muitos dos cursos, muitos dos textos do Bobbio, que inclusive fazem sucesso hoje aqui no Brasil, são cursos que ele deu. São apostilas. O primeiro livro que eu mandei traduzir na UNB do Bobbio era uma apostila dele em Turim. Então, ele, fundamentalmente, antes de ser um pensador, ele não gostava de ser chamado de pensador. Na verdade, o Bobbio foi um grande professor. Grande professor. E ele tinha uma frase que, quando eu convidei ele na UNB, ele começou a conferência autobiográfica dele, que eu pedia para fazer uma conferência, Bobbio por ele mesmo, uma frase do Isaac Newton, que dizia o seguinte: eu sou um anão. Se eu vi mais longe, foi porque eu subi em ombros de gigantes. Aproveitando, né, então, ele diz assim, porque, veja bem, o anão, quando ele sobe no ombro do gigante, ele fica maior que o gigante. Claro. Ele acaba ficando maior que o próprio gigante, não é isso? Então, o Bobbio, essa frase me gravou muito nele. Uma maneira inteligente de mostrar. Mostrar. E depois ele sempre se preocupou muito com a questão da democracia. Isso talvez uma aproximação dele com o professor Bobbio, é entender o processo democrático e o que ele chamava democratização do nosso tempo, que a democracia ele entendia como um processo que ia se abranger, um processo em evolução. Não havia a democracia, havia um processo democrático. Né? Um processo democrático constantemente que nós devemos incentivar a sua expansão para diferentes áreas que não foram ainda atingidas pela democracia. Nós estamos chegando ao final do programa, só quero terminar com uma pequena lembrança de um momento
que o senhor viveu na diplomacia com o presidente Tancredo Neves, né, na Argentina, que foi ali o início do Mercosul. Né? Justamente, foi uma coincidência, eu estava servindo em Buenos Aires e o doutor Tancredo, depois de ser eleito, fez um giro por diferentes países, terminando em Buenos Aires. E quando ele chegou em Buenos Aires, foi homenageado na embaixada com um almoço onde esteve presente o presidente Alfonsín, né? E no almoço também teve o Borges, muito interessante, mas no almoço, eu, por coincidência estava perto do doutor Tancredo, presidente Alfonsín, eu me lembro muito bem que o Tancredo virou em determinado momento e disse: presidente Alfonsín, nós temos que levantar o nível das relações brasileiro-argentinas, temos que dar maior dinamismo. Afastar os fantasmas. Ele falou assim, nós temos que afastar os fantasmas das relações Brasil-Argentina. Ao que Alfonsín respondeu de imediato: concordo plenamente com o presidente Tancredo. Você saca os loucos e eu saco os loucos da relação. Tirar os loucos de fora, né? Tirar a relação. E eu acho que isso daí foi um dado muito importante, porque o reconhecimento dessa importância da Argentina para o Brasil. Eu acho que é o eixo fundamental da nossa diplomacia, a relação, na minha opinião, Sem Brasil dúvida. com a Argentina. E a partir desse entendimento maior entre Brasil e Argentina, se pôde pensar, logo em seguida, houve uma aproximação mais objetiva e surgiu, com a adesão da Uruguai e do Paraguai, o Mercosul. Aí com o presidente Sarney. O presidente Sarney, com grande inteligência e lucidez, deu seguimento a essa intuição, mas eu sempre gosto de lembrar essa história porque o Tancredo ficou um pouco esquecido. E eu acho que um dos patronos do Mercosul é o doutor Tancredo Neves. Embaixador, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns Eu fico parabéns pelo belo livro. Muito obrigado.